Fala pessoal, professor José nesse setembro de interações medicamentosas e seja bem-vindo ao nosso canal Farmacologia Fácil, que traz uma aula nova ou mais de uma aula. Sim, esse setembro está cheio de aulas durante todas as semanas para você aqui do YouTube sobre farmacologia, terapêutica, fisiologia e muito mais. Então, se você não acompanha o nosso canal, você está devendo algo para mim. Clica em se inscrever, em ativar as notificações para não perder nenhuma aula nova, para você receber o aviso e assistir, salvar e depois assistir se for necessário. E também, é claro, se você não acompanha esse professor na rede vizinha, vai lá, Farmacologia Fácil, você vai conhecer o que é conteúdo diário de farmacologia de verdade. Show! E olha o tema da aula de hoje. Interação medicamentosa com fitoterápicos. Então eu fiz uma lista de quase 20 interações que eu vou distribuir para você em duas aulas aqui do canal, começando com essa, depois na próxima semana, a próxima parte, a segunda parte dessa aula de interações medicamentosas com fitoterápicos. Eu quero que você anote. Pegue o caderno, faça uma lista de interações, porque pessoal, o que eu vejo diariamente de pessoas que utilizam cronicamente plantas medicinais sem orientação e que muitas vezes descompensam o efeito farmacológico do medicamento. Não estou fazendo juízo de valor quanto à utilização de plantas medicinais. Eu sou 100%, 200% inclinado a indicar o uso de plantas medicinais, indico muitas plantas medicinais na farmácia que eu trabalho, sou 100% favorável à utilização de medidas não farmacológicas no controle de doenças crônicas, em condições agudas e tudo mais. Em sintomas autolimitantes nem se fala, mas tudo tem que ser feito com conhecimento e cuidado. É importante você saber que a planta medicinal também tem fitoterápico, tem sim substâncias que podem causar interações medicamentosas e por isso que são usadas, porque elas fazem efeito no nosso corpo, senão não seriam utilizados como fitoterápicos. Então, de todas as plantas do nosso mundo, existem plantas medicinais que têm ativos metabólicos secundários, substâncias ou macromoléculas que fazem efeito no nosso corpo, que inicialmente foram estudadas de maneira empírica na população. A população tomou chazinho ali, um chazinho aqui, melhor daquilo, daquele outro, e depois estudado com cromatografia, com identificações de compostos e tudo mais, foram descobertos ativos dentro dessas plantas, e elas deram origem aos fitoterápicos. Então são medicamentos também, pessoal, medicamentos fitoterápicos. Então eles causam interação e é isso que eu trouxe nessa aula, vou trazer na próxima também. Então anota aí o nome da planta, o ativo presente nela, se existe um ativo em particular e quais os cuidados que eu preciso ter. Conto contigo, é uma aula para você fazer lista. Aqui o professor José, do perfil Farmacologia Fácil, do canal Farmacologia Fácil e, além disso, professor da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que você encontra o link aqui embaixo no vídeo, depois você clica ali e conhece a nossa sala de aula. Vamos para a aula de hoje. Bom, primeira planta que eu quero que você anote, alcachofra. Show? Principal indicação, dentre outras, né? Mas a principal indicação da alcachofra, colerético ou colagogo, que é isso? Aumenta a secreção biliar. Dentro da alcachofra nós temos diversos derivados ácidos, tá? Mas o principal é a cinarina, que ela, para dar o emprego terapêutico alcachofra, ela vai então trazer uma dose de 7,5 mg a 12,5 mg dia de cinarina e seus derivados. Qual a interação medicamentosa da alcachofra? Olha só, estudos em animais demonstraram que o efeito diurético promovido pela alcachofra pode ser prejudicial quando utilizada com diuréticos, porque o volume sanguíneo poderá diminuir drasticamente, gerando quedas na pressão arterial por hipovolemia. E como a alcachofra atua na diurese, incluindo a excreção de potássio, existe a possibilidade ainda de desencadeamento dos níveis baixos de potássio na corrente sanguínea, gerando a hipocalemia. As interações mais graves poderão ser verificadas com diuréticos de alça e tiazídicos. Então, anotou aí?
alcachofra interage com diuréticos porque tem propriedades diuréticas também. Show? Segunda planta, alho. O alho, sim, pessoal. A principal indicação do alho nas terapias convencionais é como coadjuvante ao tratamento de hiperlipidemia e hipertensão arterial leve, bem como prevenção para a aterosclerose. Qual que é a padronização, a molécula padrão, marcador do alho que já foi definido, estudado? A aliina ou a alicina, que deve ser ingerido de 6 a 10 miligramas dia a partir dos extratos, ou dos compostos à base de alho. Qual a interação perigosa do alho? Pacientes que utilizam anticoagulantes orais, como varfarina, podem apresentar aumento do tempo de sangramento quando administrados com medicamentos fitoterápicos que contenham alho. Olha o perigo, pessoal. O efeito semelhante é observado com o uso de outros antiplaquetários. Antiplaquetários ou antiagregantes plaquetários, como a S-clopidogrel e outros. Então, ter cuidado quando você indica qualquer componente de alho se o paciente está em tratamento com anticoagulantes. Além disso, o alho pode aumentar o risco de hipoglicemia pelo uso de insulina e outras classes de hipoglicemiantes orais. Então, mais um cuidado que é preciso se ter quando se indica ou quando o paciente utiliza derivados do alho. Quando usado com saquinavir, que é empregado no tratamento de infecções por HIV, pode diminuir os níveis plasmáticos da droga, tornando seu efeito terapêutico menos eficaz, o que pode acontecer também com outras drogas antirretrovirais. Drogas metabolizadas pelo sistema hepático da enzima P450 podem ser afetados pelo alho, além de que quimioterápicos poderão ter seus níveis alterados, conforme foi evidenciado em diversas pesquisas. Olha só, um estudo em laboratório com citarabina e fludarabina mostrou que eles são utilizados então para leucemia, mostrou que esse efeito foi intensificado pelo uso de alho. Pessoal, então isso é muito importante. Depois, quem tiver mais dúvidas sobre essa pesquisa, na primeira tela dessa aula e na última vai ter uma referência, você clica lá, copia aquela referência, cola no seu navegador, tem vários artigos citados dentro desse artigo único que eu usei para fazer essa aula. Então lá você acha todas essas referências da aula de hoje. Então o alho mais essa interação medicamentosa. Então, o alho ele é utilizado basicamente nos tratamentos como coadjuvante, como eu já disse, para hipertensão, dislipidemia, enfim. Então, todo tratamento da hipertensão pode ter hipotensão sem inserido o alho. Tem esse risco, existe esse risco, então tem que ser monitorado. Bem como os níveis de colesterol podem ser alterados. Talvez seja benéfico, mas precisa ser monitorado caso a pessoa utilize derivados do alho. Além disso, pacientes com problemas da tireoide. O alho pode afetar a tireoide, também pode interferir e modificar o tratamento de distúrbios da tireoide. Muito bem, próxima planta. Estão gostando? Então já deixe nos comentários aqui um legal, manda um recado para esse professor. Depois no final da aula coloca a planta que você quer que eu fale mais aqui nas próximas aulas. Então vamos interagir, vamos interagir. Bom, boldo. O boldo do Chile tem uma indicação bem interessante. Também ajuda na secreção biliar, é colerético também, faz tratamento de distúrbios gastrointestinais espásticos. Então o boldo é muito utilizado, tenho certeza que você já tomou um chazinho de boldo quando você era pequeno. Quais são os marcadores do extrato, ou da planta medicinal boldo do Chile? Alcaloides totais calculados por boldina. Olha só, e nós precisamos então de uma ingesta mais ou menos de 2 a 5 miligramas de boldina para os efeitos terapêuticos. Então a boldina, olha só, quais são as interações? A boldina causa inibição da agregação plaquetária decorrente da não formação de tromboxano A2, tanto em modelos animais como em amostras de sangue humano. Então, pacientes que fazem uso da terapia com anticoagulantes não devem ingerir concomitantemente nenhum fitoterápico à base de boldo, para evitar essa ação, essa interferência antiplaquetária e anticoagulante. Então, anotou aí? Show! Vamos para a próxima planta.
camomila. Olha só, a nossa matricária, né, camomila. A camomila tem várias indicações, muitas indicações terapêuticas, desde antiespasmódico até anti-inflamatório tópico. Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital se fazia gel de camomila para passar no peito de quem fazia radioterapia, em contusões, em luxações, eram utilizados infusões, né? Infusões não, mas géis com derivados da camomila para diminuir a sensibilidade, melhorar o estado local daquela lesão. Além disso, ela pode ser utilizada também como para distúrbios digestivos e para insônia leve. Então, olha quantas indicações a camomila pode ser utilizada. E aí, qual que é o marcador principal? A epigenina 7-glucosídeo. Essa substância é o principal marcador da camomila. Deve ser ingerida de 4 a 24 miligramas de epigenina por dia, para o efeito, né, farmacológico. Muito bem. Quais as interações medicamentosas, pessoal? As interações medicamentosas da camomila também é com anticoagulantes. Então a camomila interage com o anticoagulante, podendo aumentar o risco de sangramento, com barbitúricos e outros sedativos, porque ela pode intensificar a ação depressora do sistema nervoso central, ela reduz a absorção do ferro ingerido através de alimentos ou até de medicamentos, então ela interfere no ferro, aumenta a depressão no sistema nervoso central, caso a pessoa utilize um outro depressor, e age também sobre anticoagulantes. Além disso, e finalizando, a camomila pode ter efeito antiestrogênico, interagindo com drogas ou suplementos que têm como objetivo controlar os níveis de estrógeno no organismo. Muito bem, cáscara sagrada. Esta planta indicada para constipação, né, ocasional, ela tem o cascarosídeo A, o principal marcador, que é ingerido de mais ou menos 20 a 30 miligramas para o efeito terapêutico e também apresenta algumas interações medicamentosas. Quais são as interações medicamentosas da cáscara sagrada? Olha só, o uso concomitante com diuréticos tiazídicos não é recomendado, já que ela pode gerar, né, a perda excessiva de potássio, resultando em hipocalemia. Outros aspectos, por exemplo, na promoção de alterações, desequilíbrios de desequilíbrio hidroeletrolítico do organismo, traz também uma contraindicação do uso da cáscara sagrada com pacientes que utilizam glicosídeos cardiotônicos, tá? Ou digitálicos, que fazem efeito no coração, que dependem do balanço hidroeletrolítico para funcionar. Ela também intensifica, então, né, o trânsito gastrointestinal, e isso pode afetar a absorção de outros medicamentos que precisam de um tempo no trato gastrointestinal para serem absorvidos. Ela pode aumentar a pressão sanguínea e também, então, pacientes com hipertensão precisam monitorar mais rigorosamente a pressão arterial quando utilizam a cáscara sagrada. Show? Castanha da Índia. Será que a castanha da Índia também tem interação? Bom, ela auxilia na insuficiência venosa, ela auxilia na fragilidade capilar, então ela é utilizada por pacientes, a castanha da Índia, em pacientes que têm algum distúrbio vascular. Show? Muito bem, a substância que tem dentro da castanha da Índia é a ecina, e é ingerida mais ou menos 32 a 120 miligramas de ecina para o efeito terapêutico. Qual é o problema da ecina? Bom, teoricamente, em razão dos seus constituintes, né, a semente da castanha da Índia aumenta o risco de sangramentos quando utilizada com AS, varfarina, heparina, clopidogrel, anti-inflamatórios também como ibuprofeno e naproxeno. A ecina, que é o principal componente saponínico da castanha da Índia, ela se liga a proteínas plasmáticas e pode afetar o transporte de várias outras drogas. Se você não consegue entender qual a relação dessas proteínas plasmáticas com outras drogas, numa aula anterior a essa, eu falei dos tipos de interação medicamentosa e lá você vai ter explicação do que é a relação do fármaco com as proteínas plasmáticas. Então não perde essa aula, tá muito boa aqui no nosso canal. Pois é, a castanha da Índia parece que não causa nada, mas por causa da ecina causa muita coisa, né? A castanha da Índia pode ter um efeito, né, hipoglicemiante, especialmente em pacientes que utilizam insulina, pode interferir no efeito dos fármacos antiulcerosos, porque ela é irritativa, né, por si só,
a mucosa do nosso tecido gástrico. Além disso, ela pode potencializar a ação da sene no efeito laxativo e, por fim, pode se tornar um perigo no paciente que utiliza gentamicina, claro que é o uso hospitalar, então é mais difícil o paciente utilizar, por aumentar a nefrotoxicidade dos aminoglicosídeos. Então essas são algumas interações da castanha da Índia. Centelha asiática, utilizada para insuficiência venosa nos membros inferiores, em alguns casos até utilizada junto com os derivados da castanha da Índia. Quais são os marcadores, os componentes marcadores da centelha asiática? São ácidos triterpênicos, como os asiaticosídeos e os madecassosídeos. A dose diária terapêutica seria de 6,6 a 13,6 miligramas de asiaticosídeos dentro da centelha asiática. E quais são as interações, então, medicamentosas? Bom, em um estudo realizado em modelo animal, utilizando extrato dessa planta, foi demonstrada a ação antagônica dos componentes ativos da centelha com os efeitos da dexametasona como imunossupressor na cicatrização de ferimentos e como resultado também das atribuições diretas da centelha na cicatrização. Então, interferência no processo de cicatrização e nos efeitos do corticoide. Em pacientes portadores de hanseníase, a administração oral de centelha asiática e cápsulas de cloreto de potássio resultaram numa terapia eficaz contra o processo inflamatório imune de todo esse caso, tanto quanto a terapia utilizada padrão, que é a dapsona. Então ela tem uma indicação no processo de cicatrização e de resposta imune. Ela interfere o efeito de corticoides e do processo cicatricial, mas também em alguns casos pode ser até indicado para essas condições. Mas essa é a principal interação da centelha asiática. Bom, equinácea. A equinácea ela é usada, então, como preventivo coadjuvante na terapia de resfriados, infecções do trato respiratório e urinário. Principal marcador da planta são os derivados do ácido cafeico, ou seja, o ácido clorogênico e o ácido chicórico. E o ácido chicórico é o principal deles, de 12 a 31 miligramas diário, como o fruto do efeito terapêutico da equinácea. Bom, como indicação terapêutica da equinácea, basicamente nas terapias de defesa do nosso organismo, a interação medicamentosa é quase que uma interação fármaco-doença, melhor dizendo. Então ela não é indicada, por exemplo, em pacientes com tuberculose, esclerose múltipla, que tem uma doença autoimune, síndrome do HIV, síndrome da imunodeficiência adquirida humana, infecções oportunistas, onde já se tem uma queda da imunidade, e também doenças autoimunes no geral. Então ela não pode ser utilizada nesses casos, já que ela está diminuindo o processo de resposta do corpo em gripes e resfriados. Olha que lógico isso, Quando administrada concomitante com esteroides anabolizantes, metotrexato, cetoconazol e amiodarona, ocorre um risco de hepatotoxicidade. Isso pode ser aumentado pelo uso da equinácea. Ela é uma planta que estimula o sistema imunológico. A equinácea não pode ser utilizada de maneira nenhuma com imunossupressores. Então essas doenças que foi citado mexem com a imunidade, mexem com a resposta do organismo e não se deve interferir com a equinácea em nenhuma dessas situações, principalmente quando a resposta é imunológica do fármaco que você está utilizando, como por exemplo imunossupressores. Então essas são as interações principais da equinácea. Show de bola! Próxima planta, erva cidreira. A cidreira, melhor dizendo, ela é carminativa, antiespasmódica e ajuda também nos distúrbios do sono. O marcador principal são os ácidos hidroxicinâmicos, que são calculados em ácido rosmarínico. O ácido rosmarínico, então, ela tem uma dose terapêutica de 60 a 180 miligramas dia. A erva cidreira, então, ela pode interagir com outros medicamentos contendo plantas medicinais. Aí que está o risco daqueles polichás que a gente fala, Chás de 7 ervas, 21 ervas, 30 ervas, 100 ervas, 1 milhão de ervas, porque existe interação também entre fitoterápicos, especialmente a cava-cava e a erva cidreira. De maneira geral, ela interage com depressores do sistema nervoso central e com hormônios tireoidianos também.
Show? Vamos para a última planta dessa primeira aula. A última planta, ela é a erva de São João, ou Hipericum perforatum. A principal indicação da erva de São João é uma indicação bem complicada, que é o estado depressivo leve a moderado e não endógeno. Essa é a principal indicação da erva de São João do Hipericum. O marcador do Hipericum perforatum é as hipericinas totais. E as hipericinas, então, são administradas de 0,9 a 2,7 gramas dia como dose terapêutica. Quais as interações da erva de São João? Bom, embora não haja relato de interação entre hipérico com alimentos, as plantas que contêm tiramina devem ser administradas com cuidado junto com o hipéricum, já que ela tem uma ação também no processamento das monoaminas do nosso sistema nervoso central. Os ácidos tânicos, por exemplo, presentes no hipérico, podem inibir a absorção do ferro do nosso trato gastrointestinal. E é possível que exista uma interação medicamentosa entre hipérico e os contraceptivos orais, podendo resultar até sangramentos ou gravidez indesejada se utilizados concomitantemente. A administração de hipérico, lanzoprazol, omeprazol, piroxicam e sulfonamida pode aumentar a fotossensibilidade do paciente. Além disso, ele pode potencializar o efeito dos inibidores da monoamina oxidase. Por isso que não deve ser ingerido com plantas com tiramina, porque a tiramina é degradada pela monoamina oxidase, aumentando inclusive a pressão sanguínea por causa desse efeito. Quando administrado com fármacos como a ciclosporina e o indinavir, os níveis sanguíneos desses fármacos podem ser reduzidos, gerando consequências graves ao tratamento no HIV, por exemplo, ou pós-transplante. Outros fármacos que podem ter redução dos níveis sanguíneos e comprometimento da ação, por exemplo, pelo uso do hipérico, são digoxina, teofilina e varfarina, um cardioestimulante, a teofilina e a varfarina. Bom, outras interações medicamentosas, vejam que são várias com essa planta, né? Ele interfere na via de muitas drogas pelo metabolismo hepático, potencializando o efeito de umas, diminuindo o efeito das outras e causando também o aumento do risco tóxico de algumas delas. Alguns exemplos eu vou citar para vocês aqui, ó. Omeprazol, talbutamida, cafeína, carbamazepina, ciclosporina, midazolam, nifedipina, simvastatina, teofilina, os antidepressivos tricíclicos, varfarina, inibidores da transcriptase reversa, não nucleosídeos e os inibidores da protease, que são usados como antirretrovirais e antivirais. E aí nós temos uma síndrome muito comum pelo uso do hipéricum, que é a síndrome serotoninérgica. Ela pode ser causada quando o hipéricum é utilizado concomitante com outro antidepressivo, como por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Além disso, quando ele é utilizado com inibidores do apetite, anti-enxaquecosos, como por exemplo agonistas serotoninérgicos e alcaloides da ergotamina, né? E broncodilatadores. Então, todos esses medicamentos, suplementos, alimentos que tenham triptofano, por exemplo, ou tiramina, podem gerar síndrome serotoninérgica muito mais prevalente quando junto com eles é administrada a Hipericum perforatum, né? Ou a erva de São João. Então, o risco é grande e tem que ser tido como alerta a utilização da planta nesses casos. Show? Essa é a primeira aula, parte 1, tem muitas outras plantas que eu vou falar na próxima aula, então aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, já coloca aqui alguma ideia nova para falar de fitoterápicos aqui embaixo. Se você quer saber mais sobre indicações de fitoterápicos, ter acesso a outros conteúdos, comenta aqui nesse vídeo que esse professor traz para você tudo isso. Eu indico muito fitoterápico no meu dia a dia, trabalho muito com indicações e com prescrição não farmacológica em condições autolimitantes, então eu posso trazer muito conteúdo aqui para você aprender junto comigo. Até a próxima aula, fica aqui com o professor José e tchau, tchau!